Legal. Aqui então, seção 6.5, teorema do valor médio para integrais. Né? Interessante você saberem isso aqui. Ó. Veja bem, o valor médio de uma quantidade finita de valores k, i, né? Se você tem, eu tenho 200 números k, i, como é que você define a média? Bom, a média é soma dividido pela quantidade. Porque a quantidade aí é finita, né? Então vou somar somatória de i, de 1 até n, de ki, dividido por n, certo? Aí a gente já viu aí que a gente, né, trabalha com n tendendo a infinito. E se essa quantidade não for finita? Como é que fica a média? Né? Bom, considere uma função, então, definida em AB. Qual o valor médio dessa função? Por exemplo, tem aqui um desenho qualquer aqui, né? Uma função começa negativa, definida de 0 a 24 horas. Começa negativa, sobe um máximo e tal, e termina em 24 horas. De repente, a função consumo de energia, consumo de água, né? Em 24 horas, sei lá, coisa contínua. Né? Bom, então, como é que eu vou calcular a média, então, desse tipo de consumo, desse tipo de mensuração? Se eu não tenho uma quantidade finita, então como que eu vou adicionar e dividir por n? Né? Bom, você considera, então, qual é o processo, qual é o raciocínio? Considera uma partição, né? O f é contínuo, mas eu vou considerar uma partição, certo? Do AB em n pedaços, com distância entre os x e estrela aí, distância ΔX, que é b menos a dividido por n, né? Aí eu posso considerar uma aproximação do valor médio. Uma aproximação será some os valores f de x e estrela, pode ser o x e barra ou médio, né, de cada pequeno intervalo. Considere a função constante, então, em cada pequeno intervalo. Então eu vou somar n valores, dividir por n. Ok? Certo, né? Bom, agora veja, o seu n pode ser escrito como b menos a dividido pelo ΔX. Ok? Tirei da fórmula de cima ali. B menos a dividido por ΔX. Então eu posso pensar em 1 sobre b menos a, somatória, como é constante o ΔX, você distribui o ΔX dentro de cada f de x e estrela, distribui dentro da somatória. Então 1 sobre b menos a vezes somatória de f de x e estrela ΔX. Certo? Essa é uma aproximação do valor médio que você deseja. Então, no limite, quando a quantidade for para infinito, né, porque daí eu não vou conseguir somar quantidades infinitas, nem vou conseguir dividir por infinito. Né? Então, eu escrevo dessa maneira, e no limite, quando ele vai para infinito, isso vai estar fornecendo, né, limite da soma de rima, 1 sobre b menos a, integral do a até b do f de xi dx. Ali nem precisa pôr o xi, eu acho que eu copiei e colei a fórmula ali, é f de x dx. Nem tem o xi ali dentro, quadradinho vermelho. 1 sobre b menos a, integral de a até b de f de x dx. Ok? Essa é a maneira da gente calcular a média de uma função contínua, definida, né, no intervalo AB. Vamos ver um exemplo. Determine o valor médio da função f de x no intervalo dado. Então, o primeiro exemplo, continhas fáceis de serem feitas, 1 mais x ao quadrado, de menos 1 até 2. Então, a função é contínua. Qual é o valor médio dessa função de menos 1 até 2? Bom, o valor médio, né? Estou só observando que a imagem fica de 1 a 5, né? Então, o valor médio tem que estar entre 1 e 5. O valor médio, pela nossa definição, então, é 1 sobre b menos a, ou seja, 1 sobre o comprimento da amostragem, o comprimento da definição AB, 1 sobre b menos a, ok? Então é 2 menos menos 1, 2 menos 1, por isso que eu já escrevi 1 sobre 2 mais 1, integral de menos 1 até 2, de menos 1 até 2, integral de menos 1 até 2, da minha função. Minha função é 1 menos x ao quadrado. Então, né, entre aspas, aqui papo de boteco, né? Eu adiciono, essa integral seria adição infinita, né?
adiciono infinitos valores de f de x e divido pelo comprimento do intervalo. Então eu vou integrar de menos 1 a 2 ou 1 menos x quadrado dx e vou dividir por 3. Fazendo essas continhas aí você vê que o valor médio então é 2. Então eu ilustrei aqui, ó, de menos 1 até 2, passei o gráfico da função e marquei y igual a 2, que é o valor médio. Esse valor médio fica uma integral, né? Intuitivamente ele está de acordo, isso aí funciona, é isso mesmo que a gente queria. Essa altitude média aí, né, funciona da seguinte maneira: se de repente esse risco vermelho fosse um aclive, né, um nível de terreno, se você derrubar a parte de cima ali do y igual a 2, aquela parte mais ou menos triangular, você tampa certinho esse buraco aí parabólico, de maneira a obter um retângulo de novo. Ou seja, a média é a média mesmo, ou seja, eu tiro o que está lá para cima, tampa certinho os buracos aqui do gráfico da função que estão abaixo da média. Certo? Se eu quisesse transformar essa função numa função constante, eu queria o valor médio, é esse 2. Esse 2 aí para essa função nesse intervalo, esse é o valor médio. Fica exatamente do jeito que a gente deseja. Ok? Esse é o teorema, então, do valor médio para integrais. Se a função for contínua no intervalo AB, existe um C dentro do intervalo. Veja, não está escrito existe um C. Existe C, pode existir mais de um. Existe C dentro do intervalo AB, tal que a integral f de x dx, de A até B, é o valor médio, é esse f de C vezes o comprimento da integral. Tá? Se a função for contínua, vai existir uma abscissa, duas, três abscissas, algumas abscissas, vai existir abscissa tal que o valor da integral é o comprimento da integral vezes a altura, que no caso aqui vai ser a altura média, vai ser o valor médio. Certo? Ali, a ilustração ali do desenho do livro, né? Vai existir um C, no caso aqui um gráfico em azulzinho, vai existir um C tal que a integral é exatamente a área do retângulo, de altitude f de C. Certo? Então é o valor médio. Esse f de C é o valor médio que você calcula. Determine a abscissa C do teorema valor médio para integrais para a função do exemplo 1. Ah, sim. Então a função do exemplo 1 era 1 mais x ao quadrado, né, que é contínua em menos 1, 2. O teorema para valores, o TVM, o teorema do valor médio para integrais, se aplica, certo? Então eu já calculei 1 sobre 2 menos 1, integral de menos 1 até 2 do f de x dx é igual a 2, a gente já viu que é igual a 2. Né? Então eu tenho que descobrir a abscissa C, tal que o f de C tenha aquela altura 2. Então, quando que 1 mais c quadrado é igual a 2? Para c quadrado igual a 1, ou c igual a mais ou menos 1. Então, existem duas nesse exemplo, né, o autor já escolheu, nesse exemplo aqui existem duas abscissas, você pode ver, o menos 1, f de menos 1 é 2, e o 1, f de 1 é 2, são essas duas abscissas que fornecem a altura média. Né? As duas abscissas fornecem a altura média da função 1 mais x ao quadrado entre menos 1 e 2. Você descobriu o C, era para você descobrir o C, você exibiu 2, tem 2 dentro do intervalo. Né? Exemplo 3. Um carro que faz um deslocamento durante o intervalo de tempo T1, T2. Se S de t é tal deslocamento, qual é a relação entre a velocidade média, que é o ΔS por ΔT, né? Veja a velocidade média aí, o V, é S de T2 menos ST1 dividido por T2 menos T1, certo? Aquilo que a gente já calculava, falar. Posição final menos posição inicial, dividido por intervalo de tempo. Qual a relação disso com a média das velocidades? Ou seja, se eu tenho as velocidades agora, eu tenho velocidades instantâneas, v de t, do tempo t1 até o tempo t2. Então, eu posso calcular a média dessas velocidades instantâneas. Como é que eu calculo? Ah, tem que fazer integral, né? Tenho que integrar as velocidades, certo? Integro as velocidades do tempo t1 até o tempo t2 e divido por t2 menos t1, usando integração. Qual é a relação entre isso?
aquela velocidade média lá do ensino médio, e essa média de velocidades que só agora na faculdade, no terceiro grau, você consegue calcular. Muito bem, veja, a velocidade, a média das velocidades instantâneas aí é 1 sobre T2 menos T1, integral de T1 até T2 de V de T dt. Mas a gente sabe que o V de T, a velocidade instantânea, é a derivada do espaço. Então, substituir aí o V de T pela derivada do espaço. Mas, peraí, mas veja, a integral da derivada de uma função é essa função calculada no extremo final menos a função calculada no extremo inicial. Né? E isso é igual, então, ao S de T2 menos S de T1 dividido por T2 menos 1. Ou seja, a média das velocidades instantâneas é igual àquela velocidade média calculada lá do ensino médio, né? Do segundo grau. E lista de exercícios essenciais para você fazer. Ok? Então, alguns desses exercícios é para você determinar aquele valor C. Tem outros aí de cinemática, né? Alguns enunciados de física que são exercícios deliciosos para você fazer. Certo? Mais uma sessão de aplicações da integração. Legal, né? Bom, até a próxima aula então.